Se é uma pessoa que gasta muito tempo se organizando, ama o Trello, ama lista, ama Notion, e agenda, e planner, e calendário físico não, digital, todas essas coisas assim, color code, tudo colorido, tudo muito bonito. Você vai estudar, gasta muito tempo fazendo um resumo perfeito e muito tempo numa parte de estrutura. Se você é essa pessoa, a gente precisa entender se a organização ela tá realmente te ajudando ou na verdade ela tá tampando o sol com a peneira e sendo muito mais um comportamento de fugir do que você precisa fazer. Só que é uma fuga bonitinha, né? Engana às vezes. A gente precisa entender isso e eu quero te ajudar a clarear esse assunto no vídeo de hoje. E oiê, se você não me conhece ainda, eu sou Larissa Fonseca, psicóloga clínica. Tá ligado? Tá ligado, vou continuar. Sou Larissa Fonseca, psicóloga clínica. Por aqui a gente fala de ansiedade, autocobrança, causa emocional, mas sempre com o objetivo de trazer muita clareza e direcionamento. Bom, vamos lá, né? Como que a organização pode se tornar um tiro no pé? Como que pode ser uma coisa, assim, que muito mais atrapalha do que ajuda? A gente precisa antes entender que todo comportamento, tudo que a gente faz e tudo aquilo que a gente não faz, que a gente deixa de fazer, cumpre um objetivo na nossa vida. Uma função, acaba tendo um porquê. O nosso comportamento, as coisas que a gente faz, elas não acontecem no vácuo do nada, de uma forma aleatória, solta. Não. Elas acabam tendo um pezinho dentro da gente, na nossa história de vida, e tem um porquê, cumprem uma função de fato. Então a organização, ela também cumpre uma função. Ela pode tanto estar me ajudando de fato a ter um controle mínimo daquilo que é possível para eu poder gerenciar melhor o meu tempo, que aí ela está cumprindo uma função que é positiva, que realmente me ajuda, que realmente me dá uma estrutura para a vida. Mas ela também pode ir para um extremo de te fazer evitar a atividade. E para parecer que você está sendo produtivo e para parecer que você está fazendo alguma coisa, você acaba se organizando em excesso. É algo do tipo assim, a tua cabeça, velho, tá vendo? Eu até posso não estar fazendo o que eu realmente preciso fazer, mas olha como eu sou organizado, como eu sou organizada. Olha esse plano aqui perfeito e infalível. Tá lindo, mas e a execução? Tá acontecendo? É um plano bonito o suficiente, mas de fato factível, você consegue colocar aquilo em prática? Que ela pode cumprir essa outra função, que é uma função de esquiva, onde eu estou evitando a atividade e me engano, me organizando em excesso. Porque aí pra mim, e até para as pessoas ao redor, mas muito mais pra mim, fica parecendo que eu tô fazendo alguma coisa. E claro, de fato você tá, dá mó trabalho fazer uma organização, dá mó trabalho ter toda uma estrutura, dá mó trabalho mexer no Notion da vida. E eu não sou contra o Notion, eu tenho, acho que uma única ferramenta que eu uso lá, mas foi porque eu comprei pronta, porque eu acho muito difícil aquilo, tá? Eu acho aquilo extremamente, assim, difícil, assim. Então, como eu tento simplificar a minha organização, eu não mexo muito. Mas voltando, assim, né? A organização, ela pode cumprir essa função na vida das pessoas e cumpre na vida de muitas pessoas. A de evitar a atividade. Às vezes é uma coisa que você poderia fazer em 2 minutos, 3 minutos, mas você anota para poder ficar perfeito e encaixar para fazer no momento ideal. Sendo que você poderia, em vez de ter gastado o tempo de anotar, parado e feito aquela coisa. Às vezes é uma mensagem que você precisa responder. E você anota um tempo adequado para poder responder. Como se fosse uma ordem perfeita. Sendo que talvez o que está acontecendo é que você está evitando atividades, funções, coisas que você precisa fazer, porque aquilo te dá ansiedade. Porque aquilo te dá medo. Porque talvez você não se ache capaz de fazer aquela atividade. Isso acontece em qualquer área da nossa vida. Nos relacionamentos, em ambiente de trabalho, nos estudos, numa faculdade. É muito comum a gente observar esse comportamento de uma organização em excesso. Sendo que o que está por trás é um sentimento de eu não sou capaz de fazer. Isso me dá uma ansiedade do caramba, então eu vou deixando para depois e vou me enganando, achando que eu tô me mantendo organizado.
A organização em excesso, nesse caso, ela cumpre uma função muito específica de alívio. Eu me organizo muito para ter a falsa sensação que estou no controle e isso me dá algum alívio. Mas é um alívio muito imediato e muito curto às vezes, porque a coisa que precisa ser feita eu não faço. A mensagem que eu preciso ler eu não leio, eu não respondo. O projeto que eu preciso só finalizar e enviar, eu não envio. Eu fico agendando, fico organizando, deixando um tempo ideal, deixando um momento perfeito. E aí eu entro num ciclo. Quanto mais uma coisa me dá ansiedade, mais eu sinto que eu preciso organizar para ter tudo no controle, menos energia sobra para de fato fazer o que precisa. Logo mais ansiosa eu fico depois. Só que no meio tempo, né, entre o menos energia sobra e eu acabo não fazendo, eu tenho um alívio breve por essa falsa sensação de ser organizada demais. E esse alívio, ele me reforça a manter isso. Porque alguma coisa mantém o nosso comportamento. A gente não se comporta, faz o que faz ou deixa de fazer o que a gente deixa de fazer do nada, no vácuo. Não, não. Em algum momento aquilo foi reforçado. Em várias vezes aquilo acaba sendo benéfico no sentido, às vezes, de tirar uma coisa que muito nos doeria. Então, a organização em excesso nesse sentido de acabar levando a uma procrastinação nos faz ter um alívio imediato. E isso gera o ciclo, né? Fico muito ansiosa. E se eu fico muito ansiosa, eu volto pro começo do ciclo. Rapaz, eu preciso me organizar ainda melhor. É porque eu ainda não tenho um método de organização tão infalível. É porque eu preciso aprender mais coisas. Eu preciso de um outro planner. Eu preciso de uma outra coisa. Sendo que a grande verdade é, você não precisa ser tão organizado. Você não precisa de mais uma agenda, de mais um planner. Você precisa começar pelo menor passo possível, se dedicar a ele. E depois observar qual é o segundo menor passo possível. E assim seguir para os próximos. A organização, ela não precisa ser bonita, ela não precisa ser excessiva, até porque a vida, ela pede flexibilidade. A gente lida com imprevistos, com situações que saem do nosso controle. Então, a sua organização, ela precisa conter, inclusive, isso. Uma boa organização, ela cumpre a função de te levar a fazer o que você precisa. E não a de te paralisar, porque aquilo ficou tão surreal, tão difícil, que você fala, véi, como que eu achei que dava pra fazer isso? Você precisa de uma organização que funcione. O mínimo do mínimo, assim, que você precisa fazer para essa atividade que você tá deixando para depois. Qual que é o próximo passo? É que eu não tô dizendo que a organização é algo ruim. Não. Ela é necessária. Mas a organização em excesso, ela pode ter essa função de fugir do que você tá querendo ou necessitando fazer, que te leva a uma baita de uma procrastinação. Por isso, acho que a pergunta guia para você se avaliar agora, caso, né, você tenha se identificado com esse outro lado, esse padrão, é pensar no seguinte: isso aqui, essa organização, é um passo real e concreto que me ajuda a fazer o que eu preciso? Ou parece muito mais um desvio confortável para adiar algum incômodo que essa atividade me traz? E realmente observa. Se você entende que, putz, parece que eu tô tentando adiar, parece que eu tô tentando me desviar de alguma coisa que me dá uma gastura, me dá um trem assim, que eu fico desconfortável, que eu fico, só de pensar em fazer, né, já me dá um negócio assim por dentro. Então você precisa começar a mapear o que é esse desconforto, assim. O que é essa atividade que você tá deixando para depois tem ou traz para você que é tão incômodo e tão desconfortável? Como é que você se sente para fazer? Você acredita que você tem as habilidades necessárias para conseguir fazer essa atividade? Você se imagina executando essa atividade? Se vê como alguém capaz de fazê-la? Ou tem alguma coisa que parece que você sente que não sabe, ou até sente que nunca vai ser capaz de fazer? Porque entre o não sabe e o nunca vai ser capaz, tem muitas possibilidades aqui. É algo que você conseguiria aprender? É algo que você pode treinar? Só que isso abre, né, para assunto aqui, para outro vídeo, para a gente poder falar em desenvolver novas habilidades, enfrentar esses medos e conseguir, enfim, encarar e construir uma capacidade. Porque capacidade e o se sentir pronto, né, também é uma construção. Mas voltando para a ideia geral do vídeo, se faz essa pergunta e realmente observa. A tua organização, ela tem te ajudado a fazer o que você precisa? Ou ela tem te feito adiar coisas, adiar desconfortos?
adiar desconforto muitas vezes é adiar a própria vida. Porque as coisas que a gente quer viver, elas envolvem enfrentar um baita desconforto. Não é no nível masoquista, onde eu vou me colocar em situações que me trazem dor e sofrimento. Não, é um desconforto normal, no sentido de enfrentar coisas que são novas, no sentido de dar passos que são minimamente ousados para aquele nosso momento de vida, mas que nos levam para outro lugar, que nos ajudam a realizar os nossos sonhos. E esse vídeo ele é mais um convite à reflexão mesmo, assim. E eu quero que você compartilhe nos comentários, né? O que você pensou conforme eu fui falando, você se identificou? O que você faz hoje de organização que você sente que funciona muito mais? E que talvez seja algo até mais simples, algo mais enxuto. Quero trazer isso em outro vídeo mais adiante, mas por hora eu quero ouvir de você. O quanto você se identificou com isso e o que você tem feito para se organizar de uma forma que funciona, que é mais simples e mais eficaz. E beijo! Até o próximo vídeo! Ah, ficou bom, eu acho. Tomara que tenha gravado.